Porque hoje é 9 de julho, né? E eu fiz um discurso quando eu fui premiado pela Associação dos Veteranos do MMDC. E, sei lá, o discurso ficou legal. Totalmente no improviso, mas vamos ver. Eu sabia que eu ia falar hoje. Fico muito honrado de estar aqui com vocês, de verdade. Cumprimento e essa parte de cumprimentar, como uma coisa meio regimental, eu sou informal. Eu, sei lá, cumprimento a todos na pessoa do Kim ou da Amanda, mas vamos fazer o seguinte, eu cumprimento a todos na pessoa do Martins Miragaia, Drauzio, Camargo e a Valenda, tá? E acho que essa é a forma verdadeira de tratar aqui, e vou tentar ser breve, mas vou tentar ser muito preciso sobre o que eu sinto que acontece aqui, tá? Meu vínculo com este local e meu vínculo com a luta daqueles que moram de verdade nesse local é estranho e é verdadeiro. Meu pai, desde criança, me falava do que aconteceu em 32. E eu aprendi, como a maior parte de vocês, que o que aconteceu em 32 foi uma guerra da turma do café com leite, que brigou com Getúlio Vargas, disputas oligárquicas, não sei o quê, aquela conversa mole que os nossos professores de história, que desonram verdadeiramente a nossa história, tá? Nos entregam para que a gente tenha sempre vergonha da nossa história. E essa é a real. A gente vive tendo vergonha da nossa história e cospe na nossa história e não cumpre o papel histórico que nós sempre deveremos ter de honrá-la e prosseguir com ela. Então meu pai me colocou isso na cabeça e depois, quando eu entrei na faculdade de Direito lá no São Francisco, a trova mais conhecida dos estudantes, e a gente sabe muito bem que boa parte dos mortos aqui foram estudantes da faculdade de Direito, era, talvez alguém conheça, quando se sente bater no peito heróica porrada, deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer. O que era isso? Os estudantes dobravam a página do livro que eles estavam estudando, guardavam o livro e iam para a guerra. Tanto que boa parte dos bustos e homenagens que acontecem na faculdade de Direito. E lá a gente convivia com isso diariamente. A mesma faculdade de Direito que participou intensamente daquela guerra e que hoje é um instrumento daqueles que os desonram. Paradoxalmente, o local que estava conosco, hoje não está mais conosco. E eu olhava para o busto que ia lá, e existe um busto de um estudante, soldado, e eu via aquilo como uma sombra para mim. E esse é o ponto que eu queria tratar. A sombra que essas coisas geram na gente e a responsabilidade que nós temos em manter isso. Porque vejam, né, agora eu vou falar de história e todo mundo que me conhece sabe que eu sou um chato com isso, né? Quando Alexandre estava indo conquistar a Pérsia, ele fez questão de parar, na Turquia, nas supostas, mas vamos colocar aqui nas ruínas de Troia, para ver a famosa armadura de Aquiles. Ele admirava Aquiles e viu Aquiles como alguém maior do que ele. Ele conquistou o mundo à época. Séculos depois, César, quando estava fazendo suas conquistas, se deparou com uma estátua do Alexandre o Grande. E César tinha então 32, 33 anos e chorou diante da estátua do Alexandre porque ele se sentia menor que Alexandre. Igual Alexandre se sentia menor que Aquiles. Hoje, eu estou com grandes nomes e rapazes e moças que estão construindo algo muito grande comigo. E obviamente que eu posso falar dos meus amigos mais ilustres aqui, que estão sendo medalhados, mas eu posso falar de todos os outros, que são amigos, que lutam, que se divertem, que sofrem bastante, mas que sabem que de alguma maneira o sonho nosso é a continuidade de algo. E a gente não é filho de chocadeira. Os caras que estão aqui iniciaram a luta que nós estamos vivendo. Então a gente que é de São Paulo, a gente tem que se entender como parte de algo. O que é parte de algo? Parte de uma luta inglória. E nós estamos no local de gente que perdeu uma guerra. Isso significa demais. Uma luta inglória em tentar transformar esse país numa bagaça, num local sério. E esses caras morreram tentando transformar o Brasil em algo sério. Então a gente tem que olhar para eles como uma sombra, igual Alexandre olhou para Aquiles, igual César olhou para Alexandre. Como alguém que fez muito mais do que a gente e que impõe para a gente uma responsabilidade muito grande. E qual é a responsabilidade grande? Tornar o Brasil, de fato, um país livre que essas gerações anteriores tentaram e ser a sombra e a admiração que as gerações vindouras se inspirem a gente. Para eles se inspirarem no Kim, no Renan, na Amanda, em todos nós. Em todos vocês que estão aí, que são novas lideranças, nós temos uma responsabilidade gigante diante de tudo isso. A gente sabe que a gente vive num país da desonra. O Carlos Romagnoli está aqui, ele vai entender o que eu vou falar. Um amigo meu que é artista, que é o Gabriel Calamari, foi protocolar uma vez um projeto, um roteiro, um filme que ele criou sobre a história da Guerra de 32. Sobre a história de uma heroína paulista que participou da Guerra de 32. O governo do estado de São Paulo negou contar a história dela.
preferiu contar histórias de travestis e coisas do tipo, e fica entregando projeto, porcaria e grana para os inimigos da nossa verdadeira história. E aí os nossos jovens não sabem o que é a nossa história, mas sabem muito bem sobre trisais e coisas do tipo. Carreguem dentro de vocês a raiva, a mesma raiva e o mesmo idealismo daqueles que estão mortos aqui. Porque sem raiva, sem idealismo e sem entender que há uma sombra muito grande sobre todos nós, a gente não vai querer ser heróico, sentir a tal da heróica pancada e deixar de lado aquilo que é desnecessário para construir história e honrar os que vieram antes da gente. Muito obrigado. Esse aqui foi o meu discurso para eu acho que ficou muito bom, né? Ficou muito bom mesmo. O Riso que tá fazendo a operação aqui, o Riso é da região de São José dos Campos, tá? Que foi a região mais afetada pela guerra, que também teve a maior mobilização de guerra, porque era justamente o caminho, né, para o Rio de Janeiro, ou seja, as tropas federais vinham para São Paulo através dali, São Paulo também avançava por ali, e ainda tinha Minas Gerais ali, na parte, vamos dizer, noroeste, né, do caminho, e Minas, né, traiu São Paulo por ali, né? As tropas mineiras vieram para traição justamente na região do Vale do Paraíba, tá? É legal falar de 32, pediram para eu falar de 32 aqui, né? Porque, veja só, estamos num país em que o presidiário Lula nos administra, tá? O Lula que veio para São Paulo, inclusive zombar, né? Zombar de São Paulo, tirar sarro do que aconteceu, falando que São Paulo tinha que ter não tem uma avenida em São Paulo em nome de Getúlio Vargas. Ora, Getúlio Vargas bombardeou São Paulo. Eu acho uma vergonha que na Avenida 9 de Julho tem um lugar chamado Fundação Getúlio Vargas, que é a faculdade lá, a GV. Eu acho isso um escárnio, tá? Eu acho que não tem que ter nada de Getúlio Vargas de São Paulo. Getúlio Vargas bombardeou, Getúlio Vargas atacou São Paulo. Getúlio Vargas é um inimigo histórico de São Paulo. Isso não impede você, eventualmente, falar, eu admiro Getúlio Vargas por A, B ou C. Não importa. Você pode ter concordâncias com coisas que ele possa ter feito e entender que houve uma guerra e que São Paulo estava certo naquela guerra. E por que São Paulo estava certo naquela guerra? Porque a consciência paulista daquela época queria que São Paulo fosse um país adequado do ponto de vista da modernidade, do tempo, né, do mundo que vinha se formando, tá? A Rule of Law, que era uma coisa que um caudilho como Getúlio Vargas não impunha, democracia, participação democrática de toda a sociedade. Então 32 representava um evento de modernização e adequação do Brasil a uma determinada lógica, que é a lógica de uma república constitucional. E isso não pode ser confundido, igual tentavam fazer, isso aqui é a política do café com leite, não, porque a burguesia, isso não é, cara, aquilo era um movimento civil com participação profundamente popular. O povo de São Paulo comprou essa guerra. O povo de São Paulo entrou nessa guerra pra valer. Entendeu? As pessoas penhoravam dente de ouro pra guerra. As mulheres costuravam. Foi um esforço de guerra verdadeiro que houve ali. Tá? Dentro de uma lógica não separatista, que isso é outra mentira, ainda que houvesse gente que era separatista, mas era dentro de uma lógica que não era separatista. E o que São Paulo estava propondo, que era uma Constituição, e depois o Getúlio Vargas aceita a Constituição, era tornar São Paulo tornar o Brasil um lugar adequado à ideia de um republicanismo impessoal. Em certa medida, o Brasil que surgiu em São Paulo, e nós temos um documentário que nós fizemos isso, quem é do clube tem esse documentário, às vezes até legal o Riso abrir um pedaço do documentário ali, porque a gente conta isso. São Paulo está passando por um surto de industrialização. São Paulo era um dos lugares que mais crescia economicamente no mundo. No mundo, tá? São Paulo, o PIB de São Paulo na época estava explodindo, São Paulo estava crescendo, São Paulo estava puxando, como fez na maior parte do tempo, o crescimento econômico do Brasil. As grandes vanguardas, inclusive artísticas, estavam em São Paulo. O movimento modernista acontece em 22, ou seja, 32 foi a guerra, mas em 22 teve a Semana de Arte. Um acelerado processo de industrialização. Os imigrantes que vieram para São Paulo reforçaram intelectualmente aqui. E aí São Paulo se torna um fenômeno que era excepcional dentro de um país, que era um país não só agrário, mas era um país coronelista simples, era um país do século XIX ainda. São Paulo estava no século XX, o Brasil estava no século XIX, e São Paulo puxa isso. E essa guerra é sobre esse enfrentamento de mentalidade. São Paulo perde, tá? São Paulo perde, São Paulo é penalizado por isso, historicamente penalizado por isso. Posteriormente, o Pacto Federativo é desenhado de uma maneira para sugar São Paulo e impedir que São Paulo tenha a força para fazer outra rebelião dessa. Tá? Em certa medida eu coloco o impeachment da Dilma como algo que surge em São Paulo, que representa uma resposta contra isso. E aí foi permitido ao Brasil odiar São Paulo. E aí hoje você pode ter
comentaristas políticos dos mais diversos, a começar pelo bosta do presidente da República, que vive de sugar São Paulo e que desrespeita a história de São Paulo e ataca São Paulo a todo custo o tempo todo, tá? E acham ok, porque existe em muitos lugares, não todos, mas em muitos lugares e em muitos brasileiros, um sentimento de inferioridade que se transforma em recalque e em raiva contra São Paulo, tá? Então esse legado de São Paulo tem que ficar de pé. Quando você fala, por exemplo, eu sou contra ter um sujeito como o Lula, eu sou contra ter esses políticos patrimonialistas, eu sou contra a exploração que é feita dos mais pobres por conta de político vagabundo, tá? Que vive desse semicoronelismo moderno de hoje. Eu sou contra um presidente como o Bolsonaro ficar se apropriando de joia. Eu sou contra esses golpes de estados caudilhescos que o Bolsonaro ficou tentando. Você tá sendo um herdeiro do espírito de 32. E a gente pode ainda procurar defeitos nisso. Lógico que tudo vai ter defeito. Nada é perfeito, ainda mais no Brasil. Só que você pode falar, o espírito daquela luta, o espírito daqueles jovens, era um espírito que estava à frente do tempo deles, e é um espírito que constrói um país melhor do que o espírito de tudo que nos governa hoje. Então a gente tem que olhar para aquelas pessoas, diferente dos Bolsonaro, aquelas pessoas que estão no mausoléu lá, eram jovens estudantes, e isso é representado pelo MDC, que é Martins Miragaia, Drauzio Camargo, depois colocaram o Adi Alvarenga, são jovens, já no século XX, quase na metade do século XX, que toparam dar a vida e se arriscar verdadeiramente pelo país deles. Veja, você não encontra isso hoje. As lideranças políticas do Brasil, elas querem ganhar dinheiro e fingir que são gloriosos, fingir que são guerreiros, tá? Então, 32 tem que estar de pé, não apenas os paulistas, mas tem que estar de pé no Brasil, porque quando a gente fala em construir um Brasil sério, a gente está montando um partido político com essas cores aqui, a gente está falando desse espírito. E não é que a gente vai concordar com tudo que eles defendiam, com tudo que é dito por eles, não. Mas eu estou falando do espírito. O espírito em tornar o Brasil um lugar sério, em fazer o Brasil se levar a sério, a almejar ser um dos grandes, a se inspirar nas grandes nações e falar, eu posso fazer parte disso. Você não precisa fazer igual a eles, mas você precisa estar com o mesmo espírito, e não com o espírito de ser um merda, um ladrão, um vagabundo, filho da puta. Em certa medida, os defensores do Getúlio vão falar o seguinte, ora, mas o Getúlio tinha esse mesmo espírito. O Getúlio era um nacionalista, e sim, quem dera as nossas guerras fossem guerras entre o pessoal de São Paulo, 32, e do Getúlio. Quem dera. Quem dera fosse esse espírito. Mas não é. Hoje as nossas guerras, vamos dizer, hoje o espírito da nossa guerra é entre bolsonaristas e lulistas, que são sujeitos execráveis, sujeitos que têm, vamos dizer, carregam de si os piores defeitos da vida pública brasileira. Então nunca vai ser 32, São Paulo, turma do MMDC contra Getúlio. Hoje é Bolsonaro contra Lula. E aí por que eu falo do MBL? Cara, eu citei lá no discurso, tá? Eu era um cara, quando eu ia pra faculdade de Direito da USP, eu realmente vi um busto, você pode procurar, o Riso, procura no Google ali, busto MMDC, Faculdade de Direito USP. Acho que vai ter ali, ó. Ah, tem ali, isso, imagens. Tá, se você ia no pátio da faculdade, tem, né, o tempo todo tem esse busto ali, tá? Que é uma homenagem tipo uma homenagem a um soldado desconhecido, né? Porque os estudantes iam lá, não é esse, é esse primeiro aí. Né? Que é ali a homenagem aos soldados, que fica tipo a chama eterna ligada ali e tal. Então, pô, eu estudava lá, eu via isso o tempo todo, aí você fala, porra, cara, a gente tem que manter isso de pé. A gente tem que meter isso de pé. E, cara, você se inspira nisso pra você construir algo diferente. O MBL é diferente desses grupos. Quando a gente fala, pô, o MBL é tão atacado por esquerda e direita, por quê? Porque, veja, nós somos profundamente diferentes e isso é muito perigoso. O lulismo não é mais perigoso pra nada, tirando ferrar nossa vida. O bolsonarismo é a mesma coisa. A gente é diferente porque a gente quer fazer coisas realmente grandes e a gente se propõe a fazê-las de uma maneira diferente e a gente não se seduz por isso. Então, aqueles sujeitos que fizeram aquela thread, aquele carrossel, desculpa, que eu mostrei no começo da live, que é um texto bosta, que se pretende inteligente, mas não, é um texto bosta, aqueles são apenas puxa-sacos pelegos do bolsonarismo. Ninguém representa tão bem o espírito do bolsonarismo do que o Fernando Holliday, do que o Lucas Pavanato, que são pessoas que oportunisticamente se tornam bolsonaristas sem ser, apenas para ganhar algo pessoalmente com isso. São fingidores, são sujeitos de baixa qualidade. Eles são aquilo. A gente não pode ser isso. Nós não somos isso. Nós somos outra coisa. Tá? E essa é a nossa construção e vai ser sempre. Então a gente vai se inspirar em 32. Tem aí o trecho do Doc?
Ó, esse documentário nosso, tá? Nós fizemos sobre a guerra 32 e sobre aquele fenômeno como um todo. Bota um trecho, não precisa botar do comecinho. Bota um trecho assim, só pra mostrar. Escolhe o trecho aí. Um trecho da guerra, mas vamos lá pra frente. Ó, tem trecho que mostra o busto, né? Que eu tava falando. Vai indo, vai indo. Aí, pode ver aí. Um pouco antes disso. Aí. Ele não vai? Ué, não tá indo. A gente tem que dar o play ali na tela. Já deu play. Ó, aqui embaixo também, ó. Ih! Tadã, cadê? E aí, cadê, pessoal? Cadê? Alvarenga, que faleceu em agosto do mesmo ano. E com certeza, esses manifestantes, eles estavam ali, imagina só, moleques, estudantes de direito, cheio de energia, querendo falar de uma Constituição que lhes foi tirada há pouco, né? Então ninguém mais eufórico que o próprio jovem estudante de direito nesse momento. Os 4 rapazes que morreram, que inspiraram a sigla MMDC, são os pais de uma tradição que segue viva até os dias de hoje. Há muito de 32 em 2016. O conflito entre esses dois Brasis é o conflito que eu lido diariamente como deputado federal. Algo me diz que a resolução desse problema pode fazer paulistas e brasileiros, finalmente, caminharem juntos. Mas não foi bem isso que aconteceu quando entramos em guerra. Há uma resistência muito grande ao rompimento bélico, porque São Paulo precisa e procura aliados específicos. Nós temos um grupo no Rio Grande do Sul, nós temos um grupo em Minas Gerais, nós temos uma parcela do estado do Mato Grosso favorável a São Paulo. Getúlio, apoiado pelo Exército e pela Marinha, consegue perceber todos esses eventos que ocorrem. Então eles procuram cercear, isto é, limitar dentro do aspecto geográfico as proporções dessa revolução. Isto é, Marinha bloqueia nossos portos e na terra somos bloqueados no Vale do Paraíba, somos bloqueados no início aqui entre o Paraná e São Paulo, entre a região de Minas e São Paulo e uma parcela do Mato Grosso. Se tivéssemos conseguido isso naquela ocasião, um acesso direto ao Rio de Janeiro, teríamos talvez obtido maior adesão de Minas e de alguns outros estados também, o que faria com que acabasse por completo aquela revolução que anteriormente chamamos de Revolução de 30, encerrado o processo e dado início a uma outra fase. Mas isso não ocorreu. Nós fomos cercados e ficamos limitados dentro do território de São Paulo. A guerra começou precisamente às 8h30 da noite de 9 de julho de 1932. Getúlio havia fechado as câmaras, as assembleias e derrubado a Constituição. O impasse de um ditador tomando o poder a olhos vistos fez com que São Paulo se erguesse. As tropas paulistas organizaram as forças em quartéis, prédios públicos, rádios e tomaram as estações, aeroportos e pontes. Tinha começado o levante armado. O rastilho de pólvora de São Paulo não ficaria restrito ao nosso estado. No Mato Grosso, as forças militares aderiram à revolução, mas eles nunca chegariam. Imagina a proporção desse conflito. 200 mil combatentes só de São Paulo, de todas as classes sociais, se alistaram no exército constitucionalista. Imigrantes, caipiras, ex-escravos, mulheres, jovens, velhos, operários e agricultores. Destes, 60 mil partiram para o campo de batalha. E é na Serra da Mantiqueira que se encontram São Paulo, Rio e Minas. Era dali que o destino da Revolução seria decidido. Afinal, era o principal acesso ao Rio de Janeiro. Bom, esse foi um pequeno trecho. Todo mundo que tem um clube tem um acesso a isso, tá? Se quem assistiu o doc, por favor, coloque aí o seu comentário, o que você achou. Mas, aí você tá vendo, ó, no clube, só pra vocês verem a quantidade de coisas que a gente tem aí, tá?
Tipo assim, no clube, assim, se você quiser entender de política no Brasil, não há nada igual ao clube. Você tá indo, Júnior? Ô, Riso, sobe. Oi. Vamos lá. Olololololo. Só pra vocês entenderem, tá? Ali tá o Doc lá do Elon Musk, né? O homem mais importante do mundo, né? Mas vamos descer. Docs que tem... Aí são os dossiês, ó. Dossiê da última semana, da geração Z. Aí tem o raio-x do Centrão. Aí o do Boulos, o candidato mais perigoso do Brasil. Uma história do PT. Aí volta tragédias, como sinais de decadência, tá? Contando sobre a participação da Globo na tragédia do Rio Grande do Sul, inundação do Rio Grande do Sul, a história do Ayrton Senna, o maior escândalo do caso do Xandão ali e tal, Elon Musk, Danilo, cara, isso tudo são relatórios semanais que saem aí, estão à sua disposição. Desce. Aí eles estão em áudio também, então você pode ouvir esses dossiês, tá? Mini docs estão à disposição de você. Tá? Desce. E aí documentários, e aí tem tudo à disposição. Aqui embaixo entrevistas, tá? Isso tudo é conteúdo que tá disponível pra você no clube. Então, pô, entra no clube, vale muito a pena, tá? Vai deixar a gente muito honrado, muito feliz. E aí quando o bolsonarista perguntar, mas por que você... Quem é que banca isso? Você fala, eu banco. E banco não apenas porque eu quero ajudar, eu banco porque eu quero ficar mais inteligente.